Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e lhe peguei sorrindo. Aleluia, glória seja dadas ao nome do Senhor. Mas Deus me botou uma palavra no meu espírito. Eu quero compartilhar para você, para que você possa ter mais clareza, ter mais confiança, segurança de quem é Jefferson Paulino. Quem é essa pessoa que começa as suas lives dizendo alegria, 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 alegria. Mas antes disso eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. A Bíblia vai dizer assim: Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sou um exemplo claro disso. Eu fui resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, falar aqui um pouco sobre a minha vida, não é? Então, eu nasci fruto de um relacionamento de fornicação. Meus pais não eram casados, portanto, a Bíblia diz que aquele que nasce fora do casamento é um filho bastardo. E como filho bastardo, eu tive muitos problemas na vida por ser um bastardo. A Bíblia diz que o bastardo não habita na congregação do Senhor até a sua 10ª geração, se não me falha a memória. Então eu tive muita dificuldade com meu pai biológico, tive muita dificuldade com Deus e tive muita dificuldade com a igreja por causa do estado da bastardia. A bastardia não significa dizer que Deus não ama os filhos bastardos. Muito pelo contrário, Deus ama, mas a condição espiritual é totalmente diferente. Então eu nasci num lar muito pobre, né? Minha mãe já tinha um filho de 7 anos, sem pai. Então eu também surgi aí para completar essa família. Então minha mãe ela tinha deficiência física por causa de uma paralisia infantil e nós éramos extremamente pobres. Nós tínhamos uma casa na beira de uma maré, de um canal, aqui na cidade de Recife. A escassez financeira era muito grande, muito grande. As condições de saúde muito precárias, de higiene muito precária, a ponto que no início da minha vida eu passei pela morte várias vezes, porque eu fui vítima na loucura da minha mãe, sem ter Deus, eu fui vítima de um aborto, né? Minha mãe ela tentou me abortar até os 90 dias de gestação. Quando não houve mais jeito, mais solução, aí ela permitiu que eu viesse ao mundo, mas assim sempre bebendo muito, fumando muito. Então eu nasci muito doente porque fui tentativa de um aborto. E eu não condeno minha mãe, porque naquele tempo ela não conhecia Cristo, não era uma mulher liberta e fez loucura. Mas aqui estou eu. Então a nossa vida foi muito difícil. Aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei como auxiliar de artesão, como catador de garrafa, eu fazia caixa de madeira para botar tomate, eu fui servente de pedreiro, depois eu fui auxiliar de marceneiro, tudo isso, gente, para poder assim ajudar nas despesas da família, porque era eu, minha mãe e meu irmão, mais velho de 7 anos. Então a escassez era muito grande. Era um lugar muito pobre aqui em Recife, no bairro de Recife. Então nós passávamos por muita escassez. Eu lembro de uma vez que nós não tínhamos o que comer. E aí tinha só arroz dentro de casa e açúcar, né? Eu sei que minha mãe pediu emprestado, a gente conseguia um coco, lembro disso como hoje. E ali minha mãe fez um arroz doce para que a gente pudesse almoçar e jantar. Então essa foi assim o início da minha vida, não é?
E nesse lugar do meu nascimento, nesse bairro aqui de Recife, não é? Era um lugar muito pobre e o que predominava? O que predominava era o vício do álcool e na época o vício da maconha. Então a maioria das pessoas era viciado ou no álcool ou na maconha. Poucos eram aquelas pessoas que não entravam nem para um lado nem para o outro. Então nesse lugar eu presenciei a morte de muitos amigos que partiam para as drogas, e aí os próprios amigos em si das drogas matavam um ou outro, outros eram assassinados em troca de tiro com polícia, e muitos outros eram presos, né? Era recolhido ao presídio. E eu, como produto ali do meio, também fui viciado em álcool, né? Eu lembro que eu comecei a iniciar o álcool com, acho que 15 anos, 14 anos, já comecei a beber, assim, escondido da minha mãe, porque eu via a bebida dentro de casa, minha mãe bebia muito, minha família bebia muito, e aí eu comecei a beber, e eu bebia até os meus 25 anos por aí. E eu bebia tanto, tanto, que as pessoas me deram o nome de cirrose. Então chegou a época da minha vida que eu bebia todos os dias. Chegou a época da minha vida que eu largava da escola, eu ficava na porta da barraca, a barraca fechava e eu amanhecia o dia na porta da barraca para poder depois eu ir trabalhar. Dia de domingo, só me encontrava bom até meio-dia por aí. Quando eu voltava do jogo, a gente começava a beber e aí as pessoas me levavam até em casa. Então eu fui viciado no álcool, né? Na cachaça. E dentro dessa vida, tinha as religiões elas afetam diretamente a nossa vida. Então, minha mãe, dentro da sua consciência, ela nos apresentou o catolicismo, né? Trouxe as imagens para dentro de casa, nós tínhamos fé nas imagens, nós acendíamos velas, nós fazíamos reza, nós pedíamos as imagens, mas a nossa vida não mudava. A nossa vida não tinha assim paz, não tinha felicidade. Era problema em cima de problema a vida inteira. E depois, paralelamente, minha mãe também começou a receber espíritos no corpo dela. Passou a ser uma médium. E aí a gente também viveu o espiritismo dentro da nossa casa. Mesmo na nossa miséria financeira, mesmo na nossa pobreza financeira, todas as vezes era preciso comprar cigarro, era preciso comprar vela e era preciso comprar cachaça. Podia faltar pão, mas não faltava isso para poder receber os espíritos dentro de casa. Então minha mãe incorporava, minha mãe consultava, minha mãe dava passe incorporada sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, e toda essa obediência aos santos católicos, toda essa obediência aos espíritos que incorporava na minha mãe, não mudava a nossa vida. Nossa vida ia de mal a pior. Eu lembro como hoje, que vários espíritos, quando eles chegavam, incorporavam o corpo da minha mãe, eles diziam: maior do que Deus, ninguém. Então aquilo ali fazia a gente crer, aquilo ali fazia a gente acreditar que era algo muito bom, que era algo assim maravilhoso, que se falava de Deus. Até que um dia, minha mãe já assim na beira da loucura, com seus filhos também, eu e meu irmão, todos desencaminhados, todos assim destruídos, viciados, não é? Minha mãe procura uma igreja, minha mãe procura a igreja, procura Jesus Cristo. E foi quando minha mãe procurou Jesus Cristo, foi que eu pude perceber que todos aqueles espíritos que acompanhavam minha mãe, acompanhava a nossa vida, que dizia que maior do que Deus ninguém, na presença de Deus, esses espíritos, eles não suportavam a presença de Deus. Esses espíritos não aguentavam ficar dentro da igreja. Aí eu comecei a perceber que existia algo muito assim, que trazia uma disparidade muito grande. Oi, lá em casa eles são uma coisa, aqui dentro da igreja ela é outra. E todas as vezes, meus amados irmãos, o avião está passando.
todas as vezes que minha mãe ia para a igreja, aqueles espíritos se manifestavam. E se manifestava de uma maneira violenta no corpo da minha mãe. Então aquilo me chamou muito a atenção, que os espíritos eles não suportam estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. E eu guardei aquilo, eu vi o que é viver dentro de certas religiões e o que é estar na casa do Senhor. Quando estamos na casa de Deus, os espíritos não suportam. E aí minha mãe vai caminhando na fé em Cristo Jesus e ela é liberta dessa opressão maligna, desses espíritos malignos que incorporava sobre a minha mãe e consequentemente sobre a vida dos seus filhos. Então, aos 18 anos aproximadamente, eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande aqui no Brasil, uma empresa de formação profissional. E nessa empresa, eu trabalhei durante 22 anos dentro dessa empresa. Foi um crescimento maravilhoso, um crescimento exponencial, sempre crescendo. Eu fiz dessa empresa o meu porto seguro, porque eu não tinha nem o que comer. E agora eu estava trabalhando numa empresa que todo mês tinha aquele salário ali certo, para assim a gente conseguir estruturar a nossa vida. Então eu comecei a trabalhar nessa empresa e com 18 anos eu comecei a trabalhar e trabalhei nessa empresa por 22 anos. Então trabalhando nessa empresa eu conheci na época a minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu tinha uma vida assim muito séria de prostituição, eu tenho uma vida muito séria de pornografia, prostituição, tudo isso. E aí eu conheci essa moça que é minha esposa hoje, a irmã Leila. Ela disse assim: eu quero lhe levar para o EJC, é o encontro de jovens com Cristo, da igreja onde ela fazia parte. E aí, com muito trabalho, sem o pessoal querer me aceitar, porque eu já tinha 31 anos, aí ela me consegue levar. Foi quando eu parei para poder ouvir falar de Jesus. Foi uma sexta, um sábado e um domingo. E no domingo eu vi tudo que Jesus tinha para as nossas vidas. E aí eu aceitei Jesus para a honra e glória do Senhor. Hoje eu sou casado com a irmã Leila, tenho um filho de 15 anos, estou casado com ela há 17 anos para a honra e glória do nome de Jesus. Então depois que eu me converti, veio o chamado ministerial. Eu sabia que as pessoas que viviam dentro da obra do ocultismo não viviam bem, não estavam bem, pelo contrário, a vida era mal. E Deus começou a botar no meu espírito um desejo muito grande para estudar os efeitos espirituais sobre as diversas áreas da vida do ser humano. E aí, queridos, eu comecei a estudar e Deus começou a revelar. E até hoje eu estudo, quase 20 anos eu estudo os efeitos espirituais malignos sobre a vida do ser humano. Então eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar, meus olhos foram abrindo, dilatando assim meus olhos, revelações espirituais profundas que Deus me dava, comprava muitos livros estudando, e aí Deus começou a me mostrar que aquilo que Jesus promete na Bíblia Sagrada não é aquilo que muita gente vive dentro das igrejas. Existia uma lacuna muito grande, existia um espaço muito grande, existia uma barreira muito grande, e Deus começou a me revelar que esse espaço é promovido pelos agentes espirituais malignos. O problema está no espiritismo, o problema está quando os espíritos malignos acessam a vida das pessoas. E quem sabe você está dizendo assim: pastor, eu nunca vivi no espiritismo. Será? O nosso país é um país assim mais espírita do mundo. Consultar horóscopo é espiritismo. Então eu comecei a ver que o que Deus promete não é
aquilo que as pessoas vivem dentro da igreja. E nesse momento, eu já estudava muito e eu comecei a fazer processos de libertação individual. Eu comecei a identificar as pessoas com problemas espirituais, convidava essas pessoas, depois de ter muitos cursos, muitas experiências com Deus, recebia a unção de Deus e eu começava a fazer processos de libertação individual com a pessoa. Aí nesse momento, durante anos na minha vida, eu fiz isso. Eu estudava e praticava. Os processos de libertação. Por isso, para a glória de Deus, hoje eu sou uma referência nos processos de libertação espiritual, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, trabalhando, estudando e libertando, eu já fiz diversas, dezenas de processos de libertação individual com pessoas de alta patente dentro do ocultismo. Me procurou a igreja onde eu fazia parte, pastores já passou por processos de libertação, bruxos passou por processo de libertação comigo. Então Deus me deu uma larga experiência em tudo isso. E aí, eu trabalhando nessa empresa há 22 anos, o Senhor disse para mim, chegou a hora de entregar esse trabalho e vir me servir. Eu disse, meu Deus, esse trabalho é tudo que eu tenho, Senhor. 22 anos, bem estruturado, já tinha conseguido um cargo assim de prestígio dentro da empresa. Era segurança minha, segurança da minha mulher, segurança do meu filho. E Deus disse, entrega tudo e vem me servir. E aí eu pedi demissão da empresa, com muito temor, porque não sabia do que eu iria viver. E aí, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus nos sustentou. O meu pastor na época viu que eu era eu tinha um chamado de Deus, a igreja ficou me abençoando, me dando um valor mensal, e ali eu fui conduzindo a minha família, e lá na frente Deus me consagrou a pastor. Então continuei na igreja como pastor, aí eu fui pastorear uma igreja lá na cidade de Olinda, e quando eu estava pastoreando com outro amigo pastor, Deus disse assim, pede para sair e vai estudar sobre o teu chamado ministerial. Eu falei com o meu líder na época, pedi a ele uma licença e eu voltei a estudar. E eu fui abençoado por outras pessoas que pagaram cursos para mim, porque os cursos na área de libertação, eles são caros. E eu vou voltar atrás, não são caros, são cursos assim que vale a pena você investir. Então eu tive o privilégio de estudar com os maiores professores de libertação do Brasil. Saí do estado de Pernambuco, fiz alguns cursos fora do estado para me capacitar, aleluia. Então eu me tornei um especialista na área de libertação, e eu via o sofrimento das pessoas dentro das igrejas. Várias pessoas de outras igrejas me procuravam pedindo ajuda, eu fazia os processos de libertação, mas cada vez mais aumentava a necessidade do povo, e eu via os grandes milagres. Eu via o sobrenatural de Deus acontecer depois que os espíritos imundos saíam da vida das pessoas. Eu vi tudo isso e Deus botou no meu coração um sonho. Qual era o sonho? Um lugar específico que eu pudesse tratar espiritualmente da vida das pessoas, porque eu entendia que não dava para tratar as pessoas individualmente. A necessidade era muito grande, muitas pessoas que sofrem, e principalmente dentro das igrejas. E Deus põe isso no meu coração, para poder eu abrir um lugar, ter um lugar para tratar espiritualmente as pessoas, porque
Os espíritos malignos, eles não trabalham com palavras, não. Os espíritos malignos, eles trabalham com o sobrenatural. Eles fazem coisas que humanamente não tem explicação. Mas tudo que eles fazem é para a destruição do homem. Eles usam o sobrenatural para matar, para roubar e para destruir. Tudo que leva ao roubo, à destruição, ele vai usar. Tudo que leva para matar, ele vai usar, inclusive doenças. Então, muitos cristãos e não cristãos, neste momento, estão destruídos espiritualmente. Estão sim dentro de uma igreja. Vão sim para o céu. Mas enquanto estiverem aqui, é uma vida de dor, de amarração, de sofrimento e de tristeza. Então, depois de muita experiência com Deus, depois de muitos processos individuais de libertação, depois de muitos cursos, leitura, depois de muita unção de Deus, ele permitiu abrir o Ministério Restaure-se, que tem por nome restaurar para depois crescer. Tem muita gente que quer crescer sem restaurar as diversas áreas da sua vida. Então, eu também passei por um culto de libertação na igreja onde eu fazia parte. Eu caí possesso com o espírito maligno. Eu já era um obreiro da casa do Senhor, já estava em seminário, mas ainda assim havia um espírito maligno possuindo a minha vida. Então foi quando Deus acrescenta no meu coração a ideia de um hospital espiritual para tratar espiritualmente aqueles que precisam de ajuda espiritual. E aí, em oração, Deus botou o nome Restaure-se. A palavra restaurar e crescer. A partir daí surgiu o Ministério Restaure-se, que é restauração espiritual e comportamental. O Ministério Restaure-se é uma coisa inédita no Brasil, porque nós, primeiro, tratamos as pessoas. Você pode vir com o seu problema espiritual, qualquer problema espiritual. Você vai trazer e vai ser tratado espiritualmente pelo sobrenatural de Deus. Não tem nada a ver comigo. É com o poder de Deus. É o sobrenatural de Deus para destruir o sobrenatural das trevas que destrói a vida dos homens, das famílias. Então, abriu o seminário de restauração espiritual. E como fazer para ter um lugar? Aí Deus botou no meu espírito, porque há muitos anos, sem recursos, eu procurava um lugar para abrir o hospital espiritual. Foi quando Deus disse assim: venda seu apartamento que eu lhe dei. Aí eu disse: meu Deus, o meu apartamento, o seguro da minha família, da minha esposa, do meu filho. Deus disse: venda o apartamento e compre a chácara, o sítio que você quer para abrir o hospital espiritual, que eu vou te abençoar. E aí, amados irmãos, na época apareceu um lugar destruído, mais de 4 anos abandonado. Eu precisei vender meu carro, eu precisei vender o meu apartamento, o apartamento da minha família, por um preço ainda muito menor, para poder pagar esse sítio. E hoje eu moro em casa de aluguel, aqui em Recife, mas o hospital espiritual está lá. E foi aberto o Restaure-se, o hospital espiritual. É algo inusitado no Brasil. É um centro de tratamento espiritual. Então nós temos seminários sobrenaturais, tudo marcado pelo sobrenatural de Deus, para destruir o sobrenatural das trevas. Então nós temos poderosos seminários de restauração espiritual, tratar você.
Seminário de restauração familiar. Muitos casamentos se acabam porque as famílias estão ilegais aos olhos de Deus. Famílias estão possuídas pelos espíritos malignos. Ontem eu fui visitar uma família na divisa de Jaboatão e o Cabo. Uma mulher que estava com dores na bacia, dores na perna. Quando eu comecei a orar, era uma mulher cristã. O espírito maligno disse assim: essa família é minha, essa casa é minha, eu vou destruir todo mundo aqui. Observe, então, seminário de restauração familiar, sobrenatural, seminário de restauração conjugal, muitos casais que se amam, mas paralelamente brigam, contenda, discussões, não conseguem passar um minuto em paz. Seminário de libertação sexual, é coisa sobrenatural do outro mundo. Seminário de libertação sexual, todos nós precisávamos passar por esse seminário. Aí em seguida, seminário de transformação radical, jovens e adolescentes, porque os adultos que estão possuídos pelos agentes espirituais, a vida destruída pelos agentes espirituais, esses problemas começam na adolescência, na infância. Então, seminário exclusivo para jovens e adolescentes e muitos outros. E não para por aí. O Ministério Restaurecer tem poderosos cursos para o desenvolvimento espiritual seu, da igreja do Senhor. Cursos Despertando o Gigante, uma assumidade de curso, vai revolucionar sua vida, sua visão espiritual, seu crescimento espiritual. O curso Estes Sinais Seguirão os que Crerem, como trabalhar o exorcismo, como você exercer o exorcismo no seu ministério, na sua vida, com pessoas. É um curso sobrenatural. Libertação infantil, crianças são perseguidas espiritualmente. É um curso que todo pai deve fazer, toda mãe deve fazer, todo sobrinho, avó, professores devem fazer esse curso. É um curso sobrenatural. Crianças são alcançadas pelos espíritos malignos. Tem mais, curso de restauração espiritual da casa. Espíritos malignos habitam dentro dos lares, e quando eles habitam dentro dos lares, adeus paz, adeus família, tudo se quebra, destruição, escassez financeira, doenças, problemas, brigas, contendas dentro da casa. Tudo isso são cursos do Ministério Restaurecer, curso de intercessão. Meu Deus, algo sobrenatural. E tem muitos e mais cursos que Deus tem para as nossas vidas. Aí surgiu o Ministério Restaurecer. Depois do Ministério Restaurecer, o Senhor me disse assim: abra a igreja agora. Agora você vai pastorear, agora você vai abrir a igreja para receber os enfermos, receber os doentes, receber os que estão opressos pelos espíritos malignos. E aí Deus nos abençoou e nós abrimos a igreja agora. Então, nós temos a nossa igreja. E o que Deus quer que eu pregue nessa igreja? Um reino de poder, um reino sobrenatural, uma igreja que anda no sobrenatural de Deus. Não é uma igreja caótica, não é uma igreja que os crentes são fracos, frágeis, que não sabe orar, que não sabe guardar, que não sabe proteger a sua vida, não sabe nem fazer uma oração. Então a igreja é marcada pelo sobrenatural, é um evangelho sobrenatural. Deus me disse: as trevas funcionam com o sobrenatural, e não é qualquer oração que vai destruir o poder das trevas. Pelo contrário, é o sobrenatural de Deus que vai
destruir o sobrenatural das trevas. E na nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus, temos visto milagres acontecerem, o sobrenatural acontecer, pessoas saradas, pessoas curadas, pessoas libertas. Traga o seu problema espiritual para a nossa igreja, que eu quero te mostrar um Deus sobrenatural. E na área profissional, Deus me fez ver algo também. Nos processos de libertação que eu fazia individualmente com as pessoas, eu encontrei muitas pessoas vítimas de abuso, vítimas de trauma, vítimas de abusos psicológicos, emocionais, sexuais, e essas pessoas guardam uma ferida na sua alma. Essas feridas, elas agrupam os espíritos malignos. Então eu percebi ao longo dos anos, não foi de um dia para a noite, ao longo dos anos eu percebi que as pessoas precisam de libertação, mas as pessoas também precisam de tratamento terapêutico para superar traumas, para superar os obstáculos, o sofrimento da vida. E aí Deus me abençoou com uma graça de me especializar em traumas emocionais, de se especializar nos comportamentos emocionais das pessoas, porque Deus me mostrou que depois do processo de libertação, os espíritos imundos saíam da vida das pessoas, as pessoas ficavam bem, mas por causa dos traumas, por causa dos abusos, por causa dos sofrimentos que as pessoas guardavam no coração, os espíritos malignos depois retornavam. E aí Deus me levou para o lado profissional, que eu entendo que muitas pessoas precisam de libertação e depois de um tratamento emocional. Junta-se os dois e aí você vai viver em liberdade de vida. Por isso eu me tornei profissionalmente hipnoterapeuta clínico. Eu tenho especialização em curso em São Paulo. Eu estudei com um dos maiores líderes dessa área aqui no Brasil. Eu me especializei na linguagem ericksoniana, que era um psiquiatra que cuidava dos seus pacientes com a hipnoterapia clínica. Os resultados são assim rápidos. Então, muitas pessoas, através do meu lado profissional terapêutico, foram tratados de depressão, foram tratados de pânico, de fobia, de medo. Tudo isso é o lado profissional do pastor Jefferson Paulino. Lembra do que eu disse? Que eu vi muita gente viciado no passado, que eu era um viciado no passado, e Deus me chamou, botou no nosso espírito para que nós pudéssemos abrir uma casa de recuperação para os adictos. Porque Deus me disse que a maioria do vício dos adictos é aquilo que os espíritos malignos consomem. Então há uma ligação muito forte entre o vício e os espíritos. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, a igreja deu uma entrada financeira no terreno. Nós estamos pagando essas parcelas, são R$5.000 por mês. Várias pessoas estão nos ajudando a abrir essa casa de recuperação, chamada Rei Jesus. Aleluia! Em breve nós estamos abrindo a casa de recuperação Rei Jesus, porque muitas pessoas serão transformadas, muitas famílias restauradas. Tudo que eu sei, tudo que Deus me abençoou na área espiritual, eu quero empregar a terapia e quero empregar o lado espiritual na vida dos adictos. Eu sei que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Aleluia! E você, que neste momento está vendo esse vídeo, um pouco do meu testemunho, como foi que eu cheguei até aqui? Você que está inscrito, ou você que vai se inscrever em um dos nossos seminários,
em um dos nossos cursos, saiba que você não está nas mãos de uma pessoa leiga. Eu digo isso com humildade. Mas você não está nas mãos de um aproveitador. Você não está nas mãos de uma pessoa inexperiente. Você não está nas mãos de uma pessoa que ainda está apostando alguma coisa. Não, você está nas mãos de Deus, através da vida desse homem aqui. E sem esquecer de nada, aleluia, o Ministério Restaurecer é feito não apenas por mim, não apenas pela minha mulher, pelo meu filho. O Ministério Restaurecer é feito por homens e mulheres de Deus que receberam esse chamado. Todos nós que fazemos parte do Ministério Restaurecer, no passado também vivíamos nas trevas. No passado, também vivíamos algemados, acorrentados, presos pelos agentes espirituais malignos. Alguém nos indicou o Ministério Restaurecer. Nós chegamos no Ministério Restaurecer, passamos pelos processos de restauração espiritual, fomos libertos e hoje é uma coisa linda. Nós doamos a nossa vida para que você seja livre, para que você experimente o sobrenatural de Deus. Eu louvo a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que abraçaram esse Ministério Restaurecer, abraçaram essa causa, se tornaram autoridades espirituais constituídas por Cristo Jesus para te ajudar. Alguém do ministério está indicando você fazer o seminário. Se eu fosse você, faria a sua inscrição urgente. Se eu fosse você, encabeçaria, mergulharia nessa unção sobrenatural de transformação de vida. Se aconteceu comigo, se aconteceu na vida de todo o corpo da Restaurecer, é certo que vai acontecer na sua. Eu sou Jefferson Paulino. Gratidão a Deus. Gratidão por você confiar em Deus através do nosso seminários, através do nosso Ministério Restaurecer. Eu quero te encontrar em algum dos nossos seminários ou em algum dos nossos cursos para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe!